Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. 500 policiais militares vão reforçar a segurança no interior do estado. Bandidos invadem residência no bairro Chácaras Caiçaras e fazem vítima de refém. Você vai ver também tudo sobre as eleições. O domingo das eleições deve ser, por exemplo, com tempo instável em Patos de Minas. A gente vai mostrar também a inauguração do SAMU regional em Patos de Minas e mostrar ainda que servidores que não foram integrados ao novo serviço fazem despedida da sede. O Mamoré, falando de futebol, sofreu gol no fim e foi eliminado pelo Coimbra. Está fora aí das quartas de final da segunda divisão do Campeonato Mineiro. Patos de Minas cedia evento de games. Os alertas para os riscos provocados pelo fumo. Você vai ver também que um aposentado caiu em golpe e também faz um alerta para a ação destes bandidos. São destaques do nosso NTV News dessa sexta-feira que começa a partir de agora. A Polícia Militar iniciou hoje a Operação Eleições 2022. Para garantir a segurança durante o pleito eleitoral, 500 homens serão direcionados para o interior do estado. Todos os 853 municípios mineiros vão contar com efetivo policial no dia da votação. No lançamento da Operação Eleições 2022, cerca de 500 policiais militares e 133 viaturas saíram de Belo Horizonte em direção ao interior do estado. Os profissionais vão reforçar a segurança nas cidades durante a eleição. O objetivo é garantir que cada município tenha à disposição um oficial para atuar na coordenação e tomada de decisões diante das demandas. Nós vamos ter um oficial em cada município, dos 853 municípios de Minas Gerais, pelo menos um oficial presente para fazer a gestão, para fazer as orientações, tudo isso para permitir ao nosso mineiro fazer a sua eleição com tranquilidade, com segurança, para fazer a sua escolha adequada. Para a garantia da segurança do processo eleitoral, a operação vem sendo planejada em parceria com o TRE e outras instituições. Os militares atuam no transporte das urnas até os batalhões, no armazenamento e na distribuição para os locais de votação. Eles também estarão nas proximidades para o atendimento de ocorrências. O policial militar ele deve trabalhar a 100 metros do local de votação. E o militar ele não vai entrar no local de votação de forma voluntária para qualquer registro de ocorrência. Ele vai ser acionado pelo presidente da mesa ou pelo juiz eleitoral que ali se faz presente. Por quê? O poder de polícia naquele local, ele é do juiz eleitoral e do presidente da mesa. Vão ser utilizadas mais de 55 mil urnas em Minas. Desse total, cerca de 5 mil destinadas a Belo Horizonte, todas de um novo modelo. Para dar ainda mais transparência ao processo eleitoral, o eleitor que quiser poderá também acompanhar a abertura das urnas no dia da votação. É feito por meio de uma audiência pública, que pode ser acompanhado por qualquer interessado, e também vai ser feita a auditoria da urna, o teste de integridade, que vai ocorrer ao longo do domingo. De muda de assunto, uma residência no bairro Chácaras Caiçaras, em Patos de Minas, foi invadida por bandidos na noite desta quinta-feira. Os criminosos chegaram a fazer uma vítima de refém. 3 pessoas até o momento são suspeitas de assaltar uma residência no bairro Chácaras Caiçaras na noite desta quinta-feira aqui em Patos de Minas. Os criminosos chegaram em um carro, renderam uma idosa, inclusive amordaçaram essa idosa. Eles tentaram levar uma televisão de um pouco mais de 70 polegadas, quebrou o aparelho, mas levou o cartão de crédito, joias do local. Um suspeito já foi preso pela polícia, inclusive identificado aqui na delegacia de plantão. Vou conversar agora com o Tenente Neves, porque a polícia está no encalço desses criminosos, né, Tenente? Exatamente. Assim que a Polícia Militar recebeu essa informação desse roubo nessa residência, todas as viaturas do turno imediatamente já começaram o rastreamento, né? Então, as informações preliminares dão conta que eram 4 indivíduos, 3 adentraram no imóvel e um ficou no veículo, um Fiat Palio, sem maiores informações. E adentraram no imóvel, renderam a dona da casa, uma senhora de 63 anos, e furtaram esses pertences que você acabou de relatar.
Tenente, um dado muito interessante é que eles utilizaram uma técnica para tentar enganar. Era para ser outra residência e acabou sendo essa da idosa de 63 anos. No caso, o alvo dos criminosos era outra casa, mas acabou a idosa sendo então vitimada nessa ação. Exato. Ao que tudo indica, eles usaram lá a estratégia de apagar, desligar o padrão de energia do imóvel ao lado, né? E eu acho que o objetivo deles é que essa vizinha saísse para religar o imóvel ou para ver alguma outra situação que tivesse acontecido, mas acabou que essa vítima que saiu para fora. Foi nesse momento que eles saíram de um lote vago e acabaram abordando a vítima e adentraram no imóvel praticando esse roubo. Agora, fato importante, a filha da vítima de 63 anos é uma americana, mora há 6 anos aqui no Brasil, estava chegando na casa da mãe para tomar um banho e acabou se deparando com os criminosos ali no local do crime. Nós conversamos com a filha da vítima, vamos ouvi-la. Por segurança, a filha da vítima não vai se identificar, mas vai contar como foi o exato momento em que ela chegou e a mãe estava amordaçada pelos bandidos. Foi um susto muito grande, né? Nossa, demais grande. Quando eu cheguei lá, eu toquei o interfone e demorou para abrir a porta. Aí eu falei assim, isso não é igual a minha mãe. Mãe, não tá abrindo não, você não tá dando conta de abrir a porta não. Aí depois eu vi minha mãe com um cara muito alto, tava enforcando ela, segurando a boca dela com um lençol. Enforcando ela para não gritar. Tive outra cara segurando uma televisão muito grande e eu falei assim, não machuca minha mãe, eu vou chamar a polícia agora, não machuca minha mãe, sai daqui e tudo. Aí depois eu vi outro cara que tava pulando o muro. E aí eu peguei meu carro, fui a vizinha e falei assim, minha mãe tá sendo roubada, chama a polícia. Aí outro carro tava chegando, eu falei assim, minha mãe tá sendo roubada, chama a polícia. E depois eu cheguei o carro pra cima pra ligar pra polícia e pra proteção. Aí minha mãe saiu correndo falando assim, vai, por senão eles vão te pegar. Aí eu tava com medo, tava tentando achar onde que era o carro, né, porque talvez qualquer coisa podia acontecer comigo. Eles quebrou a gaveta que é trancada, eles estavam tentando caçar outras coisas, perguntou se eu tive revólver, queria roubar tudo. Nossa senhora, foi a cena mais assustada que eu já vi na minha vida inteira. Minha mãe sendo enforcada por um homem e outro homem lá, foi literalmente a pior coisa que uma filha pode ver no mundo inteiro. Eu pensei que minha mãe ia morrer em frente de mim. Você quer que a justiça seja feita e esses criminosos sejam presos? Com certeza. Eles enforcou minha mãe com um travesseiro lá. Ela falou que ela não tava respirando, ela falou que ela já tava sabendo que ela ia morrer, entendeu? Que ela falou que eles pegou no braço dela e machucou o braço dela. E ela falou assim, pode levar qualquer coisa, só não me machuca, entendeu? E neste momento é só questão de prazo, porque a polícia já identificou, o local tem muitas câmeras, os rostos, ali as identidades foram todas reveladas para a polícia. E agora é só questão de tempo, né, tenente? Exatamente. Como eu disse, assim que a Polícia Militar tomou ciência do fato, imediatamente iniciaram os rastreamentos, dentre eles o levantamento de câmeras próximo ao local do fato lá. E também nós obtivemos uma informação que havia dado entrada no hospital regional de um indivíduo vítima de disparo de arma de fogo. As guarnições deslocaram no hospital e com os levantamentos feitos, com as diligências feitas, foi constatado que esse indivíduo ele havia participado desse roubo nessa residência lá no bairro Caiçaras. Fato é que quando a filha da vítima chegou no imóvel lá, esses autores evadiram pulando o muro e possivelmente algum deles deve ter cortado lá nessa concertina. Fato é que há sangue no local e aí falta a gente levantar se esse disparo é o mesmo indivíduo que cortou na concertina ou outra pessoa que teve um disparo posteriormente. Depois do intervalo aqui no News, a inauguração do SAMU Regional em Patos de Minas e servidores que não foram integrados ao serviço fazem despedida. Foi inaugurado na manhã de hoje, em Patos de Minas, o SAMU Regional, que vai atender 33 municípios do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. A inauguração do SAMU Regional aconteceu aqui no Centro de Convenções e Eventos do Unipam.
Atrás de mim estão todas as viaturas que vão ser usadas nesses 33 municípios. Ao todo, são 33 veículos. 30 deles ficarão no trabalho efetivo, intensivo todos os dias. Já outras 3 viaturas são reservas. De acordo com informações do próprio presidente do SAMU Regional, o prefeito de João Pinheiro, Edmar Xavier, serão 22 bases alocadas nas cidades da região do Alto Paranaíba e também noroeste de Minas, sendo João Pinheiro, Paracatu, aqui Patos de Minas, Presidente Olegário, Lagoa Formosa, outras cidades aqui da nossa região como São Gotardo, Carmo do Paranaíba, todas essas serão beneficiadas com o trabalho do SAMU Regional, que vai atender toda a região. Nós conversamos com o presidente do SAMU Regional. Vamos ouvir. O SAMU é um sonho do Noroeste, de grande parte do Alto Paranaíba, para dar um socorro mais rápido. Nós vamos começar agora no dia 3 aqui em Patos e dia 17 em todo o Noroeste. Claro que vai ser um serviço novo, que no início tem algumas dificuldades, mas sem dúvida é um marco histórico na nossa região. Por quê? Todo dia alguém vai perder a vida, mas nós temos que tentar o socorro o mais rápido possível para que essa pessoa tenha a oportunidade, pelo menos, de chegar no recurso. Vamos ter médicos, UTIs avançadas, com médicos, técnicos, enfermeiros, e as básicas apenas de simples remoção acompanhada por um técnico. Mas isso é um avanço para a nossa região, é um avanço para todo o sistema de saúde, porque o governo, tanto estadual como federal, vai entender que nós estamos integrados e aqui será uma referência. Então isso vai ajudar toda a nossa região a crescer junto. Sobre o trabalho de atendimento, até porque nos últimos dias houve uma avalanche de críticas a respeito do encerramento do SAMU Regional e dos profissionais que estavam há mais de 10 anos trabalhando, houve também explicações através da nova coordenadoria do SAMU Regional, que diz que todos os profissionais são habilitados, foram treinados para esse trabalho. Vamos ouvir o que disse a diretora do SAMU Regional. Tem que pensar que as coisas mudam, né? E às vezes a gente tem a impressão, tem um preconceito de achar que coisas novas podem ser piores. A gente não substitui pai, mãe e filho, mas a gente substitui às vezes o serviço por pessoas que às vezes têm a sua experiência, têm a sua história e podem também desenvolver um excelente trabalho. Nós estamos estruturando o serviço em Patos de Minas e região, então a gente preza pelo melhor. Então a nossa intenção é realmente trabalhar para que isso aconteça. De acordo com o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, o trabalho de atendimento de Patos de Minas não será prejudicado. Ele ressaltou que os profissionais do SAMU municipal que atuaram há vários anos em Patos de Minas vão ser realocados aí para outras funções da saúde pública aqui de Patos de Minas. Esse trabalho de transição, já que o SAMU começa a operar na próxima semana, ele deve ser gradativo e não de maneira abrupta. Vamos ouvir o que disse o prefeito de Patos de Minas. De tudo, nós recebemos servidores do SAMU municipal algumas vezes na prefeitura, em grupo foram 2 vezes, e a gente manifestou todo o nosso respeito, nosso carinho, nossa admiração, e estamos verificando todas as situações, uma a uma, as situações particulares de cada um, para qual setor eles preferem ir. Enfim, a gente tentou também a cessão dos servidores para o consórcio, o que juridicamente não foi possível. Então, a gente está olhando o interesse público, o interesse da população, com muito respeito aos servidores do SAMU municipal também, mas todos seguirão como servidores da saúde do município, com os mesmos direitos, com a mesma remuneração, com estabilidade. Então, é impossível agradar a todos. Pois é, na tarde de hoje, os servidores municipais que não foram incorporados aí ao SAMU Regional se despediram da antiga sede onde prestavam serviços. A solenidade foi marcada por emoção e indignação. Orações, lágrimas e bastante indignação. Reunidos na sede provisória do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, servidores municipais que não foram incorporados no SAMU Regional se reuniram para se despedir e reivindicar a situação. Na verdade, nós nos sentimos igual lixo. É como nós somos tratados aqui igual lixo. Hoje nós estamos no SAMU, atendendo a população de Patos com todo carinho, e estamos aqui mesmo porque gostamos de trabalhar. Porque se nós formos olhar as dificuldades que nós passamos... Alguns destes profissionais dedicaram mais de uma década socorrendo patentes pelo SAMU e agora afirma que foram informados apenas por WhatsApp que ficariam de fora da equipe do SAMU Regional.
Na verdade, ninguém aqui, nós somos inclusive a favor da regionalização. A regionalização é algo muito importante para o município de Patos de Minas e para toda a região. O que nós somos contra é da forma autoritária e abusiva da qual está sendo feita. Todo servidor público que vai ser remanejado, ele tem que ser remanejado por decreto. Até hoje, todos que estão aqui comigo, alguns não estão presentes devido a estar trabalhando. Foi falado pela autoridade do município que era apenas uma minoria. Na verdade, mais de 75% dos servidores estão revoltados. Por que alguns outros não estão revoltados? Porque receberam, entre aspas, um calinha de boca aí, né? Ofereceram um cargo para trabalhar até em casa. Então, eu também não ficaria bravo com isso. Mas nós gostamos disso aí. E se me oferecesse um cargo desse, eu não queria também, porque eu escolhi servir a população de Patos de Minas. Segundo o prefeito Luiz Eduardo Falcão, os servidores poderão ser realocados para onde preferirem na saúde pública e terão a mesma remuneração. Mas, de acordo com o socorrista Paulo Macedo, ainda não houve diálogo que possibilitasse tal escolha. Se perguntar qual a nossa escolha aqui, qual que é, pessoal? SAMU. Nós vamos para o SAMU, certo? A escolha nossa é essa. Outra coisa, foi feita uma reunião, sim, não com todos os servidores. Alguns nem sabem, nem foram lá ainda. Alguns servidores não foram comunicados, alguns por mensagem agora há pouco, mas nem foram ainda. Esse negócio de escolha é muito engraçado. Eu estou aqui, ó, eu até tenho aqui, para quem quiser ver, uma mensagem aqui que foi mandada pela secretária, né, pela nossa coordenadora. Atenção, condutores. Vocês irão falar com a secretária de saúde, porém irão para o transporte. Aonde que está a minha escolha aqui? A coordenadora do CISREUNO hoje. A atual coordenadora do CISREUNO. Aonde que está a minha direito de escolha? Direito de escolha é quando você pode escolher algo do município. Eu mesmo escolhi um departamento, eles falaram que era desvio de função, que não podia me mandar. Aí eu peguei e falei, mas vocês estão tirando a minha função, é desvio de função da mesma forma. Então é algo assim, você chega a ficar bravo, porque é uma situação constrangedora e nós não precisávamos estar aqui se os gestores do município respeitassem a lei. Nós somos servidores específicos. Nós não estamos pedindo privilégio nenhum. Estamos pedindo apenas o direito de continuar como samuzeiros e de continuar ajudando, juntamente com o pessoal do consórcio, a salvar vidas aqui em Patos de Minas e região. O último dia de socorro da equipe será no domingo. Com destino incerto, os servidores municipais agora pretendem recorrer, pois querem ser incorporados ao SAMU regional. Essa equipe aqui não veio para perder, não. Com certeza essa equipe aqui, eu já vi a luta desses guerreiros à garra, e uma vez samuzeiro, sempre samuzeiro. Nós vamos lutar pelo nosso direito. Eu sempre falo que eu nunca pedi favor para secretário, para prefeito, para quem quer que seja. Se eu estou aqui hoje, se cada um daqui está aqui hoje, foi porque passou num concurso público, foi porque escolheu estar no SAMU. Ninguém aqui, nós tínhamos oportunidade aqui de fazer para onde eles querem nos mandar hoje, que nós nem sabemos ainda para onde querem nos mandar. Inclusive, chegar para nós e falou assim que comunicaram a gente. Toda a nossa comunicação hoje foi através de uma mensagem, tem uma mensagem vaga, e eu perguntei, qual lei estão baseadas? Até hoje não deram conta de nos dar uma lei. Daqui a pouco aqui no News, Patos de Minas cedia evento de games e a previsão de chuvas para o domingo das eleições. E ainda, Mamoré sofre gol no fim e é eliminado pelo Coimbra. O Mamoré foi eliminado pelo Coimbra na tarde de hoje e está fora das quartas de final da segunda divisão do Campeonato Mineiro. O time patense saiu na frente, mas acabou cedendo o empate para a equipe de Contagem no fim da partida aos 43 do segundo tempo. Na partida anterior, em Patos de Minas, o Sapo ficou no 0-0 no estádio Zama Maciel e aí acabou sendo eliminado, não vai para as quartas, portanto, de final aí da competição. O Mamoré que fez um bom início aí de fase de grupo, né, de campeonato, da fase de grupos, vencendo aí várias partidas, depois perdeu o fôlego, foi empatando, né, derrotado também, aí nas oitavas, conseguiu ainda assim chegar às oitavas, empatou em casa, como eu disse, e acabou empatando fora, mas aí com o gol que o eliminou. Estava vencendo a partida, finalzinho, um castigo, né? Acabou tomando o gol aí de empate lá em Contagem pelo Coimbra. Olha, Patos de Minas irá sediar a 5ª edição de uma maratona competitiva online para o desenvolvimento de jogos. A Game Jam Plus é a maior maratona de desenvolvimento de games e aceleração de processos do mundo. Com a proposta de tornar o mercado de jogos mais atrativos para os investidores, o evento está sendo realizado pela 5ª vez em Patos de Minas.
pessoal precisa pensar numa equipe que você tenha profissionais de desenvolvimento, profissionais de programação, de arte, de roteiro e também a parte de negócios. Que a Game Jam Plus, além de você fazer um jogo, você precisa também pensar num plano de negócios para vender esse jogo e a equipe vai ser avaliada tanto nessa questão do protótipo que eles fizeram, quanto também no plano de negócios. O publicitário Felipe Alvarenga é o responsável por trazer o evento para a cidade. Ele salienta que, mesmo se tratando de uma maratona competitiva de desenvolvimento de jogos, a Game Jam Plus não se restringe apenas para os desenvolvedores. Como a gente precisa fazer tanto a parte do jogo em si, que demanda artistas, demanda roteiristas e tudo mais, a parte de negócio também é muito importante. Então todo mundo tem experiência com pesquisa, com plano de negócios, com plano de monetização, pesquisa de público, tudo isso é importante para que seja montada a apresentação do plano de negócio do projeto também, que isso também é avaliado. Alvarenga também é o criador do Nerd Project, uma maratona voltada para o público geek que em 2022 completa 10 anos de existência. A Game Jam Plus veio como um evento que a gente colocou na programação do Nerd Project para poder falar sobre desenvolvimento. Então a gente ainda não tinha nenhum evento na programação do Nerd Project que falasse sobre desenvolvimento. A Game Jam Plus chegou com uma luva assim, para a programação que a gente queria, e aí a gente conseguiu trazer essa oportunidade para a galera daqui do interior de também participar desse evento a nível internacional, né? Porque ele já está em mais de 30 países. Então ali em 2018 foi a nossa primeira edição da Game Jam Plus aqui em Patos, a gente teve 3 equipes logo na primeira edição, então saíram 3 jogos já no primeiro final de semana do primeiro evento aqui, e agora a gente está na nossa 5ª edição, no 5º ano fazendo aqui em Patos, a Game Jam Plus, com o Patos de Minas sendo uma sede oficial, então finalistas daqui da cidade vão ser classificados para passar para as próximas etapas. A diferença de ter uma sede na cidade é que a gente já garante algumas vagas para a cidade de quem tiver inscrito aqui para continuar na competição. Mesmo que esteja sendo sediado em Patos de Minas, o evento também é aberto para participantes da região. Como ele acontece no mundo inteiro, na verdade, todas as sedes que tem pelo mundo, elas pegam cidades em volta também. Então isso já aconteceu nas outras edições de Patos que a gente fez, então o pessoal de PO, o pessoal de toda a região pode participar. E na verdade o evento ele vai acontecer online, então as pessoas podem participar de qualquer lugar que elas quiserem, mas a gente sempre sugere que você ache a sede mais próxima de você, porque geralmente os prêmios eles saem a partir do local onde a pessoa está inscrita, né? Então esse é o ponto. As inscrições para o evento podem ser realizadas pelo menu Registrations no site gamejamplus.com. O evento ele tem inscrição, né? O evento ele é internacional, então no nosso site oficial gamejamplus.com tem as inscrições abertas do mundo inteiro, então achando Patos de Minas lá você consegue acessar a página de ingressos de Patos, e aí a inscrição ela é paga, né? O evento ele tem uma inscrição paga, e a gente vai lançar também na página do Nerd Project os cupons de desconto referente aos nossos parceiros, né? Então quem quiser entrar também na página do Nerd Project pode achar os cupons de desconto lá. Localmente, o evento já garante para os vencedores uma vaga para a final que acontece no Rio de Janeiro, em meados de junho de 2023. Nas premiações nível global, a gente tem várias premiações de patrocinadores do mundo inteiro que patrocinam a Game Jam Plus para dar esses prêmios, e tem um dos patrocinadores que está dando um prêmio de $10 mil. Então, se você se classificar nessa categoria específica, se você planejar o seu jogo para essa categoria, já tem até prêmios nesse nível, né, de $10 mil aí, que são competidores do mundo todo que vão estar competindo nessa categoria. E tem outros menores, de $5 mil, tem vários outros tipos de premiação, sem contar que caso você chegue a ganhar uma premiação na Game Jam Plus, é um prêmio de reconhecimento internacional. Então, mesmo que você não ganhe um prêmio em dinheiro, mas você chega até a final, né, você pode se considerar um finalista de um evento internacional de desenvolvimento de games. Então, isso para um currículo é bem legal, assim, para você já começar no mundo do desenvolvimento com um prêmio a nível global. A meteorologia indica instabilidade para o domingo das eleições em Patos de Minas e nas cidades vizinhas. O início da primavera, no último dia 22 de setembro, é marcado pelo clima ameno e também é acompanhado pela volta das chuvas. Nesse momento que nós estamos com algumas instabilidades na atmosfera. O que significa isso? Significa que uma grande massa de ar que estava parada sobre a nossa região com baixa pressão, eram ventos que desciam de uma atmosfera mais alta para mais próxima da Terra, e com isso dificultava a entrada de massas de ar que poderiam provocar chuva. Com o primeiro turno das eleições se aproximando, o climatologista Adalberto Vieira explica se os eleitores terão de levar o guarda-sol para as sessões eleitorais neste domingo. Com a entrada da primavera, nós vimos que o aquecimento dessa massa de ar fez com que ela ficasse mais leve, né, menos pesada no caso, e ascendesse, dando lugar a uma região de baixa pressão. Isso é interessante porque promoveu a entrada de massas de ar, tanto da região norte, trazendo da floresta equatorial umidade, como a entrada de massa de ar frio, vindo do sul, que faz com que essa massa de ar se eleve, condensa e chove. Então o que nós podemos esperar por esses dias?
chuva. Adalberto esclarece que até a próxima terça-feira a previsão é que ocorram mais chuvas. Nesses dias, até o dia 1º, até lá para o dia 4, mais ou menos, nós podemos ter chuvas a qualquer momento, não chuvas muito volumosas. Depois, mais para daqui uns 5 a 10 dias, é que as chuvas vão ficar um pouquinho mais volumosas. Ok? Bom, mas então nós podemos esperar temperatura na faixa variando de 15 até 30 graus, em torno disso. Vento vindo aí da região equatorial para a nossa região, nós falamos que são ventos noroeste, né, que eles sopram da região entre o norte e o oeste, passando pela nossa região. Vamos conferir mais detalhes na previsão do tempo. Fotolivro pequeno, R$ 349. Fotolivro grande, R$ 499. De acordo com o IMET, a tendência é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas no fim de semana no Alto Paranaíba e Noroeste. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 19 e 32 graus no sábado e no domingo, de 18 a 33 graus. Calor e instabilidade também nos municípios da região. Em Lagamar, de 20 a 35 graus no sábado e no domingo, mínima de 19 e máxima de 36. Em Patrocínio, variação de 18 a 32 graus no sábado. Para o domingo, mesma previsão. Em Rio Paranaíba, de 18 a 30 graus no sábado e no domingo, de 18 a 29. E em Cruzeiro da Fortaleza, máxima de 31 graus no sábado e no domingo, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Daqui a pouco, os alertas para os riscos provocados pelo fumo. Advogado protocola denúncia contra o prefeito de Patos de Minas e candidatos a deputado. Mesmo com as campanhas alertando para os riscos relacionados ao fumo, dados da Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo IBGE, apontam que até 2021, 12,6% dos adultos brasileiros eram fumantes. Uma unidade do Corpo de Bombeiros foi acionada no dia 27 de setembro para atender a ocorrência onde 2 mulheres se intoxicaram com cigarro. Ambas começaram a passar mal enquanto fumavam no intervalo do expediente de trabalho. Dentre os sintomas, elas relataram sentir náuseas e dores de cabeça, além de causar danos à saúde, como diferentes tipos de câncer, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, impotência sexual, infertilidade na mulher, a mais de outras 50 doenças relacionadas ao tabagismo. Os sintomas principais são decorrentes da irritação da via aérea causada pela fumaça, né? Isso tanto pode acontecer no cigarro tradicional como no cigarro eletrônico. A tosse, que pode ser seca ou produtiva, com a secreção de aspecto variável, chieira, falta de ar, pigarro, a garganta arranhando e também sintomas de dor de cabeça e sintomas nasais. Ao sentir qualquer um dos sintomas relacionados ao uso do cigarro, ou caso queira parar de fumar, o mais recomendado é procurar um médico pneumologista. Inclusive, é disponível na rede pública o tratamento para auxiliar a deixar o vício do tabaco. Pode ser feito com reposição de nicotina e pode ser também usado alguns medicamentos em alguns casos. Cada paciente deve ter o seu tratamento individualizado de acordo com o seu médico. A venda do cigarro eletrônico no Brasil, mais conhecido como vape, teve suspensão mantida pelo Ministério da Justiça no dia 2 de setembro, com multa determinada. A proibição já havia sido decretada pela Anvisa desde 2009, mas houve uma abertura do processo regulatório em 2019. O comércio ilegal do cigarro eletrônico no Brasil continuou crescendo nos últimos anos e, desde então, discussões sociais entre entidades médicas, comerciantes e usuários se afloraram no país. O cigarro eletrônico, ele, embora não tenha algumas substâncias que existem no cigarro tradicional, ele tem outras, né, que são
encontradas às vezes até na indústria alimentícia, mas que não há testes para que a gente saiba se aquelas substâncias inaladas não seriam prejudiciais à saúde, né? Como é o caso do glicerol e do propilenoglicol. Além disso, ele mantém a dependência da nicotina, porque ele é um dispositivo eletrônico que serve para entregar a nicotina no sangue e criar-se o vício de dependência a essa substância, de forma a manter essa pessoa uma freguesa cativa daquele cigarro. A gente muda de assunto. O candidato a deputado estadual, Tiago Queiroz, protocolou junto ao Ministério Público nesta quinta-feira denúncia de uso da máquina administrativa contra o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, e os candidatos Zé Vitor, do PL, e Ludmila Falcão, do Podemos. A denúncia está relacionada ao uso da máquina administrativa para beneficiar 2 candidatos nas eleições 2022. O candidato a deputado federal Zé Vitor, do PL, e também a candidata a deputada estadual Ludmila Falcão, do Podemos. Um protocolo que abrange, são 3 critérios, né? A compra de votos, né? O abuso do poder político, né? E o uso da máquina administrativa pelo nosso prefeito Luiz Eduardo Falcão. Como que ela transforma esses requisitos? Neste momento político, no pleito eleitoral, ele usa a máquina administrativa com obras, né, com inaugurações, dinheiros que já estavam, né, liberados para fazer como vamos falar, essas renovações, OS, ordens de serviço. Né, tá fazendo a inauguração, reforma da escola Jacques Correia, fazendo, né, a reforma do posto de saúde Santana de Patos, fazendo instalações dos parquinhos para essas crianças, dinheiros que já estavam prontos. Tiago também contesta a existência de algumas verbas que foram anunciadas e relacionadas a Zé Vitor. A população acredita que tem 33 milhões depositados nos cofres da prefeitura. Dinheiro esse que não existe, porque no extrato da prefeitura hoje, se vocês olharem, tem no máximo 10 milhões depositados. E lá no portal da transparência você vê que essas obras não estão relacionadas. E o povo de Alagoas também não precisa acreditar nessas promessas, porque foi feito um contrato também com a Caixa Econômica Federal, mas esse contrato também não traduz nada que essa obra vai realizada. Por quê? Precisa primeiro ter esses 10 milhões depositados, e ele não tem. A denúncia seguirá para o Tribunal Regional Eleitoral de Belo Horizonte. E lá ele vai ser julgado. E aí, sendo esse processo procedente, com essas nossas provas apresentadas, esse candidato, depois de diplomado, né, tomar posse, ele vai ser cassado, terá seu mandato cassado. Não dá para afirmar que o candidato vai ser cassado, não dá para julgá-lo antes que a Justiça veja todos os indícios, né? Colha todas as informações e faça ali o seu julgamento. O fato é que a Justiça realmente deve analisar essa denúncia aí, porque é o papel da Justiça Eleitoral fazer isso. A Prefeitura informou que não irá se manifestar sobre o assunto. Os outros citados pelo autor da denúncia ainda não se manifestaram sobre esse assunto, sobre essas informações aí que estão sendo encaminhadas ao Ministério Público. E a seguir, aqui no News, aposentado cai em golpe, faz alerta para ação de bandidos. Agora tem alerta para uma ocorrência de golpe relacionada a empréstimo financeiro. O idoso de 72 anos foi vítima da ação criminosa. Primeiro, uma ligação. O seu Pedro Raimundo, de 72 anos, que trabalhou a vida inteira como motorista, recebeu a seguinte informação: de que o nome dele teria sido usado para fazer um empréstimo. Eles ligaram primeiro perguntando se eu tinha feito uma proposta de empréstimo consignado, ou eu falei que não. O senhor autoriza o depósito ser feito? Que alguém fez. Aí ele fez: não fiz, não autorizo. Mas, seu Pedro, não sei o que e tal, então o pedido já foi feito e o financiamento já está sendo homologado. Após isso, o seu Pedro recebeu essa mensagem com o DDD de São Paulo, pedindo os documentos dele para cancelar o suposto empréstimo.
Na inocência, ele mandou as fotos e acabou sendo usado por outra pessoa para realmente fazer o empréstimo em um banco. Dizendo que precisava dos meus dados para poder fazer o cancelamento. E eu passei os dados, né? Boa fé. Na boa fé, mas... Após procurar a Previdência Social, o idoso de 72 anos, desconfiado, resolveu também procurar uma especialista, no caso, uma advogada, para esclarecer a respeito deste empréstimo, que para ele é muito dinheiro. Foi então que ele descobriu que tudo se tratava de um golpe. Os estelionatários usaram os documentos que ele enviou para contratar o empréstimo de quase R$70 mil. Com isso, agora a advogada pretende entrar na justiça para entregar de volta o dinheiro para a instituição bancária. Não contratou nenhum empréstimo consignado no Banco Pan. Nós verificamos direto no meu INSS dele que o último empréstimo consignado que ele fez foi em 2008. E a partir do momento que o suposto atendente do Banco Pan ficou insistindo reiteradas vezes que ele deveria devolver o valor, nos chamou a atenção o fato de, até de devolutiva que o Banco Pan solicitou, o suposto Banco Pan solicitou a devolução, era em nome de terceiros. Era em nome de uma outra empresa, RVA Soluções em Crédito e Eireli. Essa atendente se diz que se tratava de uma empresa parceira do Banco Pan e que o valor creditado na conta do cliente deveria ser devolvido para ela, ou seja, para uma outra empresa que não o Banco Pan, e ainda não se tratava de conta em crédito do Banco Pan, não. Ela passou os dados bancários de uma conta digital no Banco Inter, de titularidade dessa empresa RVA Soluções. Os criminosos não param de ligar para o seu Pedro querendo a suposta devolução, que no caso se trata de mais uma artimanha para concluir o golpe. Primeiro eles pediram R$30 mil, depois abaixaram para 27, dando descontos. Orientado, o idoso não caiu na conversa dos estelionatários. Não devo nada. O que eu durmo hoje, amanhã eu levanto com a mesma coisa, sem dever ninguém. Neste Nem cartão de crédito eu não tenho. Tinha 3, cancelei eles. Se eu tiver o dinheiro eu compro, se eu não tiver eu não compro. Agora, os criminosos aí viu que não ia ser concretizado o golpe e estavam desesperados, ligando sem parar, querendo manipular o senhor, né? Inclusive já ofereceu até desconto no dinheiro, 10% de desconto para mim devolver. A advogada disse que vai recorrer na justiça para que o banco receba o dinheiro de volta e entenda que houve golpe. Infelizmente, nós vamos ter que fazer a ação judicial. O banco, onde ele é correntista, disse que não há nada que o banco aqui possa fazer, porque o dinheiro foi creditado na conta dele e o que o banco poderia fazer era simplesmente passar as orientações, passar o contato do Banco Pan, passar a ouvidoria, o que de fato aconteceu lá. Mas para que ele tenha a certeza da solução desse problema, vai ser ingressada uma ação judicial e a devolução desse valor vai ser feita em juízo. O seu Pedro dá uma dica para os demais idosos como ele. Não usa telefone para nada nesse sistema bancário se não tiver certeza do que está fazendo. Os malandros estão por aí e o Brasil está cheio. Infelizmente, é assim. A principal dica para os pensionistas, para os aposentados do INSS é: empréstimo consignado você não faz via internet, você não faz via telefone. Tem as regras do empréstimo consignado, tem a legislação que regula toda essa contratação. A orientação para esse pessoal é que se houver a necessidade mesmo de realizar o empréstimo consignado, que ele procure a agência física na sua cidade, onde você recebe o benefício, para que a partir de então ele seja esclarecido pelo funcionário da instituição financeira, qual é o valor que ele está contratando, qual que é os juros que ele vai pagar ao final do financiamento, qual a margem consignável dele, para que isso seja feito ou através de biometria digital, né? Não pelo reconhecimento facial, mas pela biometria e também por contrato escrito. Tem que tomar muito cuidado, né?
Olha, reta final para o primeiro turno das eleições e nós conversamos com um especialista em estatísticas que fez uma análise das pesquisas de intenções de voto. Restando 2 dias para as eleições de 2022, os institutos de pesquisa Datafolha, Paraná Pesquisas e Modal Mais consolidam o candidato Luiz Inácio Lula da Silva com 48% a 50% das intenções para a presidência da República. Já o atual presidente Jair Bolsonaro oscila entre 34% a 40%. Na última semana, as pesquisas são muito parecidas, dos principais institutos principalmente, o que indica aí, em resultados, votos válidos, 50% para o candidato que está na frente e 35% para o candidato que está no segundo lugar, né? E esses números, né? Então aí existe uma expectativa muito grande sobre a questão de segundo turno, né? Para Ronaldo Pereira Cacheta, diretor do Instituto de Pesquisas Aplicadas e Consultoria, afirmar se haverá a possibilidade de um segundo turno entre os presidenciáveis é como responder a pergunta de $1 milhão. Ele diz que o último fator influenciável para o pleito de domingo pode ter sido o debate da Rede Globo realizado na última quinta-feira. As avaliações têm tido debate, que esse debate não deve ter impactado assim, significativamente nos resultados. Mas tem alguns pontos que devem ser levados em consideração no resultado final da eleição. Um deles é a questão das abstenções, que giram aí de 18% a 22%. Então esse perfil do eleitor que não vota, que deixa de votar, ele impacta no resultado. Aí o que a gente sabe é que as classes com renda mais baixa, né, esse perfil com renda mais baixa, e os homens têm uma abstenção maior. Então, eu acho que assim, o candidato que está na frente, ele tem o eleitor dele tem esse perfil de renda mais baixa, então pode ser prejudicial. Mas, por outro lado, as mulheres também, ele tem um percentual maior entre as mulheres. Então, dá uma balanceada nesse sentido. A última pesquisa da Datafolha mostra que a parcela daqueles que votarão em branco ou nulo representa 3% dos entrevistados, e os que não souberam responder, 2%. Lembrando que as pesquisas levam em conta o fator de 2 pontos percentuais para mais ou para menos na margem de erro. Outro aspecto que define muito é a questão dos eleitores indecisos, que a gente ainda tem aí uns 7% de eleitores indecisos. E esses eleitores a gente não sabe para onde que eles vão, né, a tendência desses eleitores. Então a expectativa realmente é grande, embora existam informações que em 70% das vezes que nós tivemos um candidato que foi eleito no primeiro turno, ele tem que ter 50% além do intervalo de confiança, ou seja, não pode estar dentro da margem de erro. Então a tendência, existe uma chance aí ainda é de ter segundo turno. Na reta final para a data das votações, o professor de estatística afirma que pouco pode ser feito para que mudanças significativas ocorram. Igual estudar para uma prova, né? É importante estudar antes, né? A aula de reforço vale a pena? Adianta? Adianta um pouquinho, né? Mas, de última hora, os candidatos devem fazer o seu trabalho nas redes sociais, que tem um impacto muito importante, devem fazer carreatas, passeatas, para motivar os puxadores de votos. Tem a questão também das fake news, né? Eles supervisionam as redes aí para não deixar que isso espalham de forma devastadora. Mas, digamos assim, o que tinha de ser feito em 90% já está feito. Ou seja, a margem de mudança aí, de trabalho, ela ficou realmente muito, muito pequena para a reta final. Que tenhamos aí um pleito tranquilo, que tenhamos aí eleições seguras e com muita paz, né? O NTV News fica por aqui, volta amanhã, né? Volta amanhã. Eu que volto na segunda-feira do NTV News. Um abraço para você, obrigado pela companhia, até lá.